Vamos começar agora com esta sessão, com esta conversa com o ex-diretor do Camões, o professor João Jaime Pires. Todos vocês conhecem. Bom, obrigado. A maior parte de vocês já teve pelo menos 2 anos, mais ou menos 2 anos, com o professor João Jaime, em que ele foi o diretor desta escola. Estamos a celebrar o 116º aniversário da Escola Secundária de Camões. Desde os 100 anos até aos 116 anos, passaram 16 anos, é só fazer as contas, e esses 16 anos foram sob a direção do João. Grandes desafios tiveram pela frente, ou tivemos pela frente todos nós, comunidade educativa. Foram 16 anos de sonhos, de concretização dos sonhos, de luta pela concretização desses sonhos e com resultados finais. É um privilégio para nós, às vezes quando nós privamos com as pessoas no dia-a-dia, não damos a importância que elas merecem. E às vezes nós com o João, tocato lá, não nos apercebemos do quanto ele foi importante para esta escola, mas basta olhar à volta e todo este trabalho vem dele e de toda a equipa que trabalhou com ele ao longo destes 16 anos. Ele fez umas incursões anos 95, 96, 97, 2000 até 2003, ainda no Conselho Executivo, e depois fez aqui um interregno e em 2009 já foi eleito como diretor até o ano passado que se reformou. É evidente que toda a gente sabe que reformar não é uma palavra que esteja no léxico dele, e logo de seguida candidatou-se a Presidente da Junta, o qual neste momento foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Arroios. Bom, como vamos perder muito tempo com palmas, sem mais demoras, eu vou já passar a palavra com uma questão que depois lançará. Isto, efetivamente, é uma conversa com. Portanto, quem quiser falar, colocar uma questão, estamos aqui exatamente para conversar. E a questão que eu colocava desde já, como mote para iniciar esta conversa, é: João, foram 16 anos de muita luta, efetivamente muita luta por muitas causas, em que estiveste sempre na primeira fila de todas elas. Gostava que partilhasses com estes nossos alunos o que é que foram estes 16 anos para ti, que impacto é que tiveram na tua vida ao longo destes 16 anos. Olá, eu se calhar vou falar de pé para ter uma visão melhor. Mas em primeiro lugar, pronto, como devem entender, isto tem alguma emoção, tudo isto, e queria começar por também saudar os funcionários, que eles aturaram muito tempo, muito mais do que vocês, não é? E os professores, e todos os professores também da escola, não é? Pronto, e depois, obviamente, a escola não se faz. Não há escola sem alunos, não é? E os alunos são a questão mais importante que todos nós temos, não é? E por isso, eu quero dar aqui esta imagem. O Ricardo, obviamente, foram 16 anos que nós fizemos, mas eu cheguei aqui há praticamente 33 anos, não é? E não foi só os 100 anos, comecei nas comemorações dos 90 anos do Camões.
aqui também neste ginásio. E este ginásio tem uma particularidade, é um espaço muito forte, não só porque neste momento consegue-se ver o coreto, né, com esta nova obra, de certa forma ficámos com esta visão, mas é um espaço onde aconteceram muitos acontecimentos fundamentais na história do século XX. Aqui houve as primeiras festas da República da Árvore, estamos a pensar em 1910, 11, onde a República celebrava a educação e celebrava o verde, as árvores, mas depois também temos logo a seguir um conjunto de ações. Antes desta obra estava ali um projetor, projetava cinema, portanto esta sala era uma sala de cinema ao fim de semana para as pessoas que moravam perto ou para também os utentes desta zona onde viviam e os alunos, mas também depois com o Estado Novo e sobretudo com algo que era a Mocidade Portuguesa, também foi uma escola com um impacto forte da Mocidade Portuguesa, com atividades fortíssimas aqui neste ginásio, mas também nos campos de jogos e na atividade. Mas depois há em 58 um comício que marca Portugal, e esse comício que marca Portugal estamos a falar do 18 de maio de 58, na campanha de Humberto Delgado, em que Humberto Delgado assumiu um confronto com Salazar e dizendo que o demitia, ou seja, ele concorreu a Presidente da República. Nessa altura as eleições não eram propriamente livres e, portanto, todos temos a consciência que ele ganhou essas eleições, mas a verdade é que não ganhou, teve de se exilar e foi assassinado pela PIDE depois em Espanha. Portanto, é aqui neste espaço que ele está, em Lisboa. Portanto, há imagens também do Porto, de uma grande manifestação, mas este é um espaço que nos marca. E por isso vai-nos marcando, e é isso que me aconteceu comigo, ou seja, ao chegar ao Camões, de uma vinha do concelho de Vila Franca de Xira, e obviamente isto é gigantesco, como vocês devem sentir a primeira vez que entraram, não é? Eu só vim aqui fazer o exame da 4ª classe, porque todo praticamente o distrito de Lisboa tinha que vir fazer os exames aqui, tinha que vir de gravata, com 10 anos, não é? E nesse sentido a ideia que nós temos é sempre muito gigantesco, não é? Depois, quando passamos uns anos, percebemos que isto afinal não é tão grande assim, as salas não são enormes, nós conseguimos realmente ver isto de outra maneira. Mas a verdade é que isto foi, como o Ricardo me desafiou a dizer, que foi assim algo emocionante, porque a parte quando o Camões começa-se a degradar e está num momento de estado doente, em que as coisas começam a cair, a ruir, foi difícil sentir que este edifício, que é de um arquiteto chamado Ventura Terra, que inaugurou em 1900, que faz hoje 116 anos, portanto, em 16 de outubro de 1909, é dos edifícios provavelmente mais bonitos que tem Portugal como escolas. O Paço Manuel também é uma escola lindíssima em termos arquitetónicos, mas estou certo que este nosso edifício bate, sobretudo não pela estrutura, mas pelos pátios que tem, pela forma como não há corredores internos, nós estamos sempre a respirar, estamos sempre a ouvir os pássaros, podemos estar sempre com o espaço aberto, não é? E isso é a grande vantagem, quer no Pátio Sul, quer no Pátio Norte. É evidente que com a obra ficou ainda mais grandioso, porque foi-se construindo um auditório, aqui do lado direito, um pavilhão e agora um campo de jogos que liga um espaço ao outro. E, portanto, esta hoje é uma dimensão maior que eventualmente tínhamos aqui há 10, 15 anos atrás. Mas dizer que, nessa altura, a degradação do nosso espaço permitiu que nós tivéssemos que encetar lutas, e o nome é mesmo luta, porque o governo nessa altura era um governo bastante difícil, estávamos no apertar o cinto e ficou para trás para a sua requalificação. E por isso estivemos no Coliseu tiveram também
pelo menos 2.000 pessoas, com alunos a tocar, pais encarregados de educação, artistas que foram solidários connosco e tiveram em protesto nessa data que deve estar a fazer anos, portanto acho que foi a 13 de novembro de 2012, 13 e é 12 de novembro, acho que é 12 de novembro de 2013. Foi determinante que a seguir houve possibilidades de voltarmos ao projeto e também requalificar. Mas nessa altura, vocês podem não entender, eu lembro da Associação de Estudantes, dos jovens que estavam, a televisão vinha cá muitas vezes para mostrar os tetos a cair, a chuva a correr pelas paredes, e normalmente eu era um bocadinho pessimista relativamente ao que era visível e as imagens também eram dramáticas às vezes, e eram os próprios alunos que me diziam: "Oh, professor, não diga tão mal da escola, né? Porque nós gostamos da escola", e isso é aqui que está a diferença, ou seja, mesmo com a escola degradada, mesmo com a escola velhinha, todos adoravam a escola. E essa é a palavra mágica, ou seja, o Liceu Camões, a Escola Secundária Camões ou o Camões, né, tem uma alma aqui. E há uma alma muito grande que vos faz vocês serem as pessoas mais felizes, os professores também, os funcionários, mas há aqui um espaço que nos diz: vamos ter saudades dele, né? E hoje estou a ver aqui alguns jovens que já fizeram o 12º ano, se calhar estão aqui para os diplomas, que vão receber e mais tarde virão muito mais, porque estes são aqueles que certamente vão ter aqui um diploma de mérito. Mas dizer-vos que as saudades são sempre grandes de todos aqueles que passaram por cá. Independentemente de ele estar muito bonito ou estar menos bonito, o Camões manteve sempre esse papel. Eu não sei se o Ricardo já me perguntou esta pergunta que eu vou responder, mas se calhar eu fico já nesta onda, né? Porque era uma das questões que ele me tinha colocado, como é que se fez o projeto educativo? Ou seja, qual é a diferença desta escola para outras escolas? Bom, há evidentemente uma diferença. Pronto, é uma escola exclusivamente secundária e isso parece que não já nos ajuda um bocadinho. Ou seja, vocês ao entrarem aqui entram com hoje 14, 15 anos, e são os mais pequenos deles todos, né? Ou seja, portanto, estamos numa faixa etária entre os 14 e os 17 anos, e obviamente que é uma fase da adolescência, do aprender, do despertar, e só isso marca a diferença, né? Só isso marca a vossa autoestima, marca o vosso percurso novo, é um pré-universitário, né? Porque no fundo nós estamos numa fase em que todos têm que ter o 12º ano, mas que o grande objetivo é vocês continuarem o vosso percurso e o vosso caminho, continuando a estudar. E por isso a escola foi a partir daqui que tivemos de desenhar um programa que nos pudesse dar também aqui pistas e sobretudo um projeto diferente. Porque as outras escolas agora já estamos praticamente nesta nova, já estou a passar para 2010, 2011, e começam a aparecer os exames com uma grande matriz que o país queria e, portanto, com as notas especuladas, e o Camões estava aqui centrado numa questão que nós sempre considerámos que era importante estudar e é importante os alunos terem as notas necessárias para prosseguir os seus estudos, mas também era importante os alunos terem outras visões do mundo, outras atividades que outras escolas não ofereciam. E nesse contexto o Camões ofereceu, por exemplo, a filosofia plural para os alunos de língua estrangeira que tinham dificuldades a fazer a filosofia sem conhecer a língua materna, ou seja, era a língua em português, e não era só o português de língua não materna que era necessário que esses alunos tivessem. E, portanto, a filosofia plural foi um dos primeiros sinais de uma diferença, ou seja, vamos tentar ajudar todos aqueles que vêm de fora, de uma forma inclusiva, para eles poderem melhorar a sua aprendizagem e poderem também chegar mais à frente. Mas também outros projetos, como vocês conhecem, portanto, a Ciência Viva, o CANSAT, nas artes, que eu agora vou-me faltar, mas há uma também que marca, e o professor está aí,
está no quarto ano, o professor Carlos Alves, o teatro. Há muitas poucas escolas que têm neste país a opção de teatro como no 12º ano. E tivemos essa coragem de oferecer também essa opção. E nessa opção não há outra escola, também outro projeto que tenha tanta variedade, desde a ciência política, biologia, artes e... Pronto, eu vou... Portanto, aquelas todas, física, biologia, química, vamos ter depois o inglês, hoje há também sociologia, mas hoje há uma disciplina nova de tradução de inglês, linguagens de cinema, Portanto, esta diversidade que tem vindo ao longo do tempo é outra matriz que nos faz ser diferentes, ou seja, um aluno de ciências pode estar com um aluno de humanidades, de socioeconómicas, a fazer teatro, mas também pode estar nas aplicações informáticas, mas também pode estar agora nessa imagem e cinema. E um conjunto de atividades culturais, está aqui a professora Cristina Duarte, Ler para Viver e muitas outras atividades do Cabo Musicando, a forma como nós interligamos a vossa com os alunos e com toda a comunidade, penso que é aí que faz a diferença, não é? E por isso, não é porque nós somos a melhor escola do mundo, somos uma escola sim diferente e que o humanismo está aqui presente e que nunca houve grandes situações de uns ódios que andam por aí a nascer de uma forma que não se faz sentido nenhum, porque todos somos iguais. E é tão bonito ver as nossas pautas, os nomes eu sempre disse, ver os nomes dos nossos alunos era das coisas mais gratificantes, porque vemos que ali não há nada puro, ou seja, quando eu digo puro, há nomes de todas as nacionalidades, de todas as cores, de todo o que é importante. E, portanto, somos todos iguais. E é nesse contexto que esta escola marca essa diferença e, por isso, é com muito orgulho que eu hoje estou aqui e estar convosco, com alguma emoção, mas, obviamente, dizer que o caminho vai-se caminhando e o professor Ricardo Frias também teve o privilégio de estar comigo há alguns anos e, portanto, tem todas as condições para percorrer e para prosseguir este trabalho que vai ser. E, por isso, parabéns a todos e obrigado, Ricardo. Bom, efetivamente, e pelas minhas palavras, é efetivamente um privilégio. Mas ainda bem que o João referiu isso, porque é uma verdade. Agora, aproveitável estar aqui, eu não sei se alguém quer já colocar aqui alguma questão e abrir aqui o debate ou a conversa, se não, colocava já aqui outra questão que é, bem, primeiro, saber se alguém quer colocar uma questão. Estamos em casa, estão em vossa casa, não tenham vergonha, se quiserem, estão à vontade para colocar uma qualquer questão. Ok, então eu colocava aqui uma questão que é, a escola ainda funciona, é uma opinião, mas vale o que vale, mas a escola se calhar ainda funciona um bocadinho, a escola clássica ainda funciona um bocadinho no registro do século XIX-XX, inícios do século XIX-XX. O edifício em si é um edifício requalificado que já tem uma estrutura do século XX. Nós temos aqui alunos que já são do século XXI. Portanto, há aqui um desafio que se coloca e há aqui um anacronismo, se calhar, que coloca um desafio de futuro e perceber o que é que vai ser ou como é que será a escola no futuro. E a questão que eu coloco é como é que tu vês e o que é que tu sentes que será a escola no futuro, tendo em conta que temos uma memória do passado e um presente a cumprir. Bom, a escola do futuro, não é? Há uma coisa que a gente quer, que eu acho que todos devemos estar todos nisso. A escola do futuro não pode deixar de não pode
pensar se pode ser sem professores. Ou seja, o que é a escola do futuro? Os professores têm que ser sempre o ponto essencial na escola. Independentemente das tecnologias que podem surgir, a inteligência artificial e outras novidades tecnológicas podem estar, o papel-chave do professor não pode ser descuidado. E há, obviamente, nos últimos anos, descuidou-se desse papel, porque neste momento há falta de professores, não é? E, portanto, se aqui em 2009, 2010, nós estávamos na rua a protestar porque a escola estava a cair, eu acho que estaríamos na rua em 2009, 2010, se não tivéssemos professores nas escolas, não é? E isso já se parece que está a tornar-se um hábito, não é? Portanto, ter mil horários por preencher já não é nada, não é? Ou seja, nós tínhamos um professor que estava a faltar e tínhamos preocupações porque é que um professor estava a faltar numa disciplina. Portanto, dizer que o professor tem que ser o papel principal. Agora, o professor é um colaborador, sobretudo. Está na turma, trabalha com a turma e com isso tem que também, com as tecnologias, encontrar a fórmula para todos podermos ter em termos de aprendizagem. Mas este ano, e sobretudo para os que entraram este ano na faculdade, já tivemos um retrocesso, ou seja, é o ano em que houve menos entradas no ensino superior. E isso, desconfiem disso, não deixem que isso aconteça na vossa geração. Temos que continuar como objetivo, não é o secundário com a escolaridade obrigatória, ótimo, muito bem, mas temos que continuar e temos que fazer um esforço para que todos estejam preparados para continuar o vosso percurso. Eu não disse, mas eu há bocado faltei, ou seja, não disse muitas atividades, mas agora veio-me à questão do Erasmus+, da importância que, pelo menos nos últimos anos, nós já começámos a ter esse trabalho e, sobretudo, neste momento, acho que há uma excelente equipa que está a trabalhar com o Erasmus+, e este é um dos dados mais importantes que também nós podemos dar, é conhecer outros países, outras formas de ensinar e estarmos lá. E quando lá estamos, sentimos que nós estamos bem. Ou seja, podem-nos dizer o nosso sistema educativo é fraco ou não sei o quê. A verdade é que quando nós vamos à Croácia ou à Grécia ou à Islândia ou à República Checa, percebemos que estamos bem. Ou seja, que os nossos alunos estão tão bem ou melhor que os alunos desses países onde nós... E este é um sinal de que o caminho está a ser, pelo menos na Europa, é obrigatório que a educação não perca a prioridade. E é sempre muito preocupante quando não há prioridade nem para a ciência, nem para a educação e nem para a cultura. Quando isto acontece, obviamente, estamos numa situação de crise. E por isso eu digo que o futuro tem que passar, obviamente, por uma boa formação de professores, tem que passar, obviamente, pela requalificação das escolas, porque se a nossa hoje está aqui requalificada, a Luísa de Gusmão está aqui por trás de nós, a Lumiar, a Zé Gomes Ferreira, a Maria Amália, há um conjunto de escolas que estão como nós estávamos aqui há uns anos atrás. E por isso, investir na educação é sempre investir no futuro. E por isso, não deixem esse é um testemunho, vocês como estudantes, que a seguir vão para o ensino superior, continuem sempre com esta ideia de que a educação é fundamental para vocês depois poderem seguir os vossos caminhos. Essa também é a diferença da escola, que é tentar perceber, porque o sistema educativo nosso tenta obrigar quase as pessoas aos 14 anos a decidir têm que ir para aeroespacial ou para medicina ou eventualmente para outra área. E às vezes nós chegamos ao 12º ano e dá-se o clique, ou entramos na faculdade, afinal não é bem isto. E isso não é um drama, isso é uma mais-valia para todos vós, que é encontrar o vosso caminho, encontrar aquilo que eu vou dizer. A minha formação foi uma formação de montador eletricista, uma espécie de curso profissional dos tempos, e depois fui para a engenharia eletrotécnica e, portanto, acabei por ser professor de matemática e depois acabei por ser diretor. Portanto,
isto para dizer que o nosso caminho não é traçado, não nos podem dizer que é traçado aos 17 anos e a partir daí não podemos fazer outras coisas. Não é verdade. Cada vez mais os empregos são diferenciados, cada vez mais o vosso futuro vão ter, se calhar, caminhos diferentes e até encontrar aquilo que provavelmente serão felizes e que terão, obviamente, prazer naquilo que fazem. E isso posso-vos garantir que tive muito prazer no que fiz e por isso foi uma opção e é essas opções que eu acho que vocês têm que também encontrar convosco. Ok. Bom. Ok, está ali uma mão no ar para fazer uma questão. Ok, alguém quer colocar uma questão? Agora gostava que houvesse aqui alguma dinâmica entre nós, para não ser só eu a colocar aqui as questões. Olha, mais um braço no ar. Ariane, uma questão? Ok. Bom, o custo é a primeira. Ninguém tem uma questão para colocar ao professor João Jaime? Ok, então continuo. Bom, ela estava a ver. Já não tinha mais questões nenhumas. Olá, boa tarde. Era para perguntar em que escola secundária que andou. Eu sou de Vila da Alhandra, andei na Escola Industrial e Comercial de Vila Franca de Xira, depois tive que fazer uma secção preparatória para poder ir para o Instituto Superior de Engenharia. Portanto, nessa altura, a escola, poderíamos dizer que era a escola número 1 de Vila Franca de Xira hoje, a escola secundária Alves Redol, que hoje tem um nome em Vila Franca de Xira. Pronto, isso é... Obrigado. Mais alguma questão? Querem saber onde mora? Olá, bom dia. Nós queríamos perguntar porque é que se candidatou à Junta de Freguesia. Pronto, essa é a pergunta mais difícil que eu tenho. Eu vou tentar... Bom, como é que surgiu? É evidente, o ano passado, em novembro, não é? Portanto, estamos há um ano, não é? Há um ano, mais ou menos neste dia, não é? Foi assim o meu último discurso como diretor. Esta sala também estava assim tão cheia como estavam, pronto. Mas vocês são melhores, ou seja, é só alunos agora. Na altura eram muitos adultos e também alguns alunos, mas agora são só alunos. E nessa altura, obviamente, o futuro era a apresentação. Eu já tinha adiado, para vocês verem a coisa, eu já tinha adiado um bocadinho a minha apresentação para ver a obra completa, não é? E, portanto, podia-me já ter apresentado talvez há 2 anos, mas achei que, pronto, devia tentar cumprir esta missão. É evidente que nós somos, quem está na vida ativa, e sobretudo numa direção, há qualquer coisa em nós que nos faz mexer, ou seja, para uns o papel de ser professor é determinante, importante, a planificação das aulas, a avaliação dos alunos, um conjunto. Nas direções nós estamos mais com um pensamento de organização, de acompanhar as obras, de acompanhar um conjunto de atividades. E, portanto, algo em mim, que se calhar está dentro de mim, que tem alguma preferência para esse tipo de trabalho. É evidente que o convite foi-me feito com uma ideia de que ia haver uma coligação, que podíamos trabalhar com pessoas diferentes, não ser só um exclusivo partido. Eu não sou militante de nenhum partido e achei que poderia ser um desafio nesta fase. E achei porque houve também pessoas que comigo disseram vamos para isso e vamos tentar mudar aquilo que nós achamos que é preciso mudar e sobretudo numa freguesia que eu conhecia porque é Arroios, onde passei aqui neste espaço o meu tempo. E também por sentir que o nosso terreno está um bocadinho inclinado. E está inclinado para uma linguagem que, como professor, como quem andou
como, por exemplo, estou aqui a olhar ali, há uma máquina dentro de mim que fabrica impossíveis. Eu não sei se tenho essa máquina, né? O Herbert Helder é que escreveu isto, mas dizer que uma escola que teve sempre lemas inovadores, lemas humanistas na sua situação, e ver que lá fora saímos à porta da escola e ouvimos palavras de ódio, ouvimos formas de racismo, formas de xenofobia, faz-me também pensar que é possível nós também lá fora termos uma cultura de todos em Arroios devem ser iguais, todos em Arroios devem ter as mesmas condições e, obviamente, mudar para ser mais verde, porque Arroios está muito seca, precisa de espaços verdes, precisa de coisas novas e pronto, e também para eu poder viver mais uns anos ativo, pronto. Essa, se calhar, é a chave mágica para esta coisa, ter força para poder, com outro grupo de pessoas, trabalhar em prol de uma comunidade. Esta bem maior do que era do Camões, mas também os valores estão lá todos e por isso, se eu conseguir, é porque conseguimos também levar esses valores para fora da escola. Pronto, não sei. Olá, boa tarde. Eu sou a Matilde e eu gostaria de seguir educação e tenho uma pergunta relativamente à Escola do Futuro, porque eu conheço escolas e colégios que neste momento, sendo a base os professores, a base é mais do que um professor numa sala e aulas muito dinâmicas em que as disciplinas estão todas misturadas e não é um bloco fechado, um professor dá a história e pronto. E gostaria de saber se pensa que no futuro esta escola também será um pouco assim, ou a educação em geral se irá tornar assim? Acho que sim, ou seja, o nosso sistema é um sistema, o Ricardo já disse, conservador, uma hierarquia muito militarista, ou seja, a gente vem quase uma cultura em que há a sala de aula, em que as cadeiras e as mesas estão exatamente na mesma posição que estavam no princípio do século XX e continuamos nisto. Aliás, é evidente que até os espaços, neste momento as escolas deviam ser desenhadas de outra maneira, não é? Esta escola foi requalificada e está muito bonita, mas não tem, é evidente que temos os laboratórios, quer na física, na biologia, quer na química, a multimédia tem, e o espaço das artes pode ter algum outro, mas nas outras salas está tudo certinho, não é? Ou seja, o quadro, o projetor, se nós considerarmos, só falta o estrado que está aqui, que tinham em todas as salas um estrado para que o professor estivesse no nível mais alto, não é? E obviamente tem que haver uma outra escola, portanto, aqui é obviamente um investimento, tem que haver. Houve uma tentativa há pouco tempo, chamou-se DACs, que era domínio da atividade cultural, mas não tem resultado, ou seja, mesmo os colégios, porque nós estamos muito focados na nota, mesmo os grandes colégios, né, aqueles colégios que dizem que estão no top das notas, eles estão na mesma sintonia, no sentido de que o objetivo é individual, e não é o objetivo coletivo do grupo de turma. E enquanto a Escola Moderna e outros projetos que já têm alguns anos pretendem, obviamente, trabalhar mais em grupo, com 2 professores ou 3 professores. Eu gostava que a Escola do Futuro fosse assim, não? Ou seja, que esses espaços fossem diferentes, que as aulas pudessem ser na rua, pudessem ser em outros espaços, que não ficássemos só circunscritos a 26 cadeiras e 26 mesas e um quadro, ou um projetor, não é? Porque é o projetor, agora talvez a maior tecnologia que temos na sala é o projetor, pronto. E é por isso que quando os alunos vão ao CANSAT, 3 equipas do Camões estão em Santa Maria a lançar os foguetes, ou quando aqui o Rafael vai às Olimpíadas da Matemática, ou outros projetos que nós podemos ter, isso é que é a riqueza da educação, ou seja, poder
e por isso Erasmus e outras atividades, o teatro. Eu, para mim, punha o teatro obrigatório, não era no 12º ano, era mais cedo, né? Com a dança ou outras disciplinas que pudessem fazer também aqui uma interação e uma construção da pessoa no seu geral. E por isso, vai para a educação, luta por isso, porque realmente eu acho que esse é o caminho. Mais alguma questão? Bom, então eu continuava aqui a conversa. Estamos a chegar a uma hora de conversa. Ainda não é bem uma hora, porque começámos às 4h18, portanto ainda não vai numa hora. Quando chegar à hora, começa o burburinho. Nós já estamos habituados a isso, temos que gerir aqui um bocadinho o foco. Mas eu continuava aqui a conversa, e eu acho que isto interessa a toda a gente, que é... aliás, faço aqui uma explicação prévia. Esta escola tinha 3 fases de recuperação. A primeira fase foi, metade da escola foi intervencionada, em que toda a gente estava em monoblocos, comumente chamados de contentores, e na segunda fase, a segunda fase da obra, os monoblocos passavam para um lado, nós passávamos todos para o outro lado da escola. Aqui ninguém apanhou, ainda alguém apanhou aqui os monoblocos, 12º ano apanharam monoblocos ou não? Ok, pronto. E então, estas 2 fases, havia 3 fases, portanto estas 2 fases foram concretizadas e nós ficámos entre a segunda fase e a terceira fase da escola. Ainda há uma terceira fase da escola. E esta terceira fase da escola tem a ver com a parte envolvente da escola, ou seja, aqui, como vocês veem, a escola está ladeada por grades, e estas grades precisam de ser recuperadas, todo o muro à volta precisa de ser recuperado, mas também havia aqui um projeto, e aqui será a minha questão, agora já colocar a questão ao Presidente da Junta, que é a questão de como é que nós vamos consertar esta parte. Eu sei que é o Presidente da Junta, mas também é o Diretor do Camões, e é mais o Diretor do Camões que é o Presidente da Junta, porque isto também é um projeto dele nosso, que é a questão de aquela utopia da escola sem muros. E essa utopia da escola sem muros é na terceira fase, e eu acho que neste momento, ainda em forma de sonho, mas os sonhos também se concretizam, ainda em forma de sonho, há a possibilidade de nós baixarmos os muros completamente da escola e fundirmos a escola com a parte da frente do jardim. Há esta possibilidade, neste momento é um sonho, ou poderá vir a ser uma realidade? Bom, é evidente esta pergunta do Ricardo. É evidente que eu tinha um sonho, não é? Eu tive sempre o sonho de juntar a escola ao Coreto, né? Ao Jardim do Coreto, não é? Porque não faz sentido, neste momento é evidente para vocês, os autocarros são fantásticos, né? Portanto, trazem e levam-nos para casa e trazem-nos para a escola. Mas eles aproveitaram-se um bocado das obras do Camões para fazer uma estação de autocarros aqui em frente à escola, né? Ou seja, há um autocarro que vai para a Costa, para a Palmada, é duplo, depois há mais outro que sai daqui e mais um daqui. Aqui há uns anos não havia nada disto, né? E também não há necessidade de haver 4 faixas daqui até ao Coreto, não? Portanto, foi sempre um desperdício e, portanto, acho que a escola ganhava, todos ganhavam se nós juntássemos do jardim até ao Coreto, aqui da escola até ao Coreto. É evidente que isto não é só fazer assim e já está, não é? É preciso, obviamente, autorizações, projetos, mas acho que a escola terá a ganhar se ficar mais verde, com mais sombras, ou seja, eu vou dar uns dados, já agora dar uma nota para não saírem e dizer, o Presidente da Junta esteve ali a falar.
Eu ainda não sou presidente da junta, vamos dizer assim. Eu ainda não tomei posse, ou seja, foi só eleito nas eleições, agora vai haver uma tomada de posse e aí sim iniciarei as minhas funções como presidente da junta. Mas obviamente Arroios, e basta vocês sentirem a temperatura que está hoje a 16 de outubro, não é? Arroios é das freguesias mais quentes da cidade de Lisboa. E isso tem a ver com um pouco metros quadrados de árvores de zona verde. E por isso a zona verde será certamente uma prioridade. E se pudermos melhorar não só, portanto, esta zona verde, também pôr o Coreto a ter algumas atividades culturais e não só apenas vocês fazem umas pinturas, depois põem uns panos e depois fazem umas coisas, mas que haja também uma vida ali naquele espaço, uma vida que vocês possam trazer, pronto. Mas eu ia agora porque o Ricardo falou e também ir ao encontro, o Ricardo falou dos monoblocos, dos 5 anos que nós tivemos monoblocos aqui. E eu queria falar de alguma coisa que vocês todos passaram. E eu acho que houve duas escolas, dois momentos, e que nós devemos ter um marco, não é? E em 2020, 2021, veio uma coisa que se chamou Covid e fez com que a escola mudasse. Ou seja, eu acho que devem refletir, vocês são jovens que tiveram com a escola à distância, não é? Com um conjunto de meios que eventualmente técnicos que podiam estar, mas foi um momento muito difícil do ensino em Portugal. E hoje eu estou convencido que esses efeitos ainda estão aqui presentes, talvez vocês não, mas aqueles que estavam no primeiro ciclo com a leitura, com um conjunto de atividades que não tiveram a oportunidade de ter o contacto. Assim como colegas mais velhos vossos na faculdade quase não conheceram outros colegas porque praticamente fizeram a faculdade sem ir à própria escola. Portanto, 2 notas. É fundamental também que haja esta socialização, que a escola seja sempre um espaço coletivo e nunca um espaço individual. Mas dizer que neste trabalho vocês têm a oportunidade, a Fernanda Fragateiro foi uma artista plástica que trabalhou nas salas de aula, e em cada sala tem uma mensagem, tem uma nota que se pode ir procurar, saber o significado de cada uma dessas imagens com uma cor. E neste ginásio fizemos uma intervenção em que os jovens estavam no Covid e foram eles que deram o mote para as mensagens. E naquela parede, eu acho que ela voltou, não sei se é a mesma, não sei se era esta a frase, eu aqui não vejo, mas a frase que foi escrita pelos alunos naquela altura tinha um significado muito, muito forte. E dizia: fecho os olhos e vejo diferente. E depois do lado lateral, deste lado, estava outra frase que os alunos escreveram para uma utopia de uma escola sem máscara. E por isso é também um marco, né? Na vossa vida vocês vão certamente ficar com esta questão do Covid que marcou muito se calhar a nossa forma de relacionar, a nossa forma se calhar de redes sociais, na nossa forma de pensarmos o mundo de uma forma diferente. Eu acho que o mundo mudou nessa data e por isso temos que voltar a tentar regressar, não ao tempo ao passado, mas regressar ao contacto, ao convívio, estar mais uns com os outros do que propriamente nas redes sociais, à distância, a conversar. Eu sou defensor, e fica aqui este registro, que os telemóveis devem estar na escola para trabalharem, para terem na sala de aula, para colaborarem, para não sei o que mais. Não é proibindo os telemóveis que nós resolvemos. Percebo que nas idades mais pequenas isso seja, se calhar, determinante. No vosso caso, o que é determinante é a educação, sentido de cidadania da vossa parte e de colaboração uns com os outros. E por isso
aproveitem, desfrutem, sobretudo estes momentos. Porque é que vocês gostam tanto da escola? Porque obviamente isto é um truque que a gente faz, ou seja, o truque está em vocês, porque vocês estão na adolescência e realmente é sempre os melhores anos, entre os 16 e os 18, serão sempre os melhores anos. E por isso é fácil vocês gostarem do Camões e gostarem, sobretudo, de todas as pessoas que trabalham aqui connosco. Obrigado, porque senão a gente... Muito obrigado. Bom, o nosso programa para esta tarde contempla a entrega agora às 4h30. Nós tínhamos planeado às 4h30. Esta conversa podia ser mais longa, geralmente o professor João Jaime alonga-se um bocadinho, hoje não se está a alongar tanto, também já está a ficar um homem, não é? O nosso programa para esta tarde engloba a entrega dos diplomas aos alunos de mérito, ou seja, os alunos que nos diversos cursos que nós temos, científico, humanísticos e profissional, se destacaram com a melhor nota. Podem não ser os melhores alunos, mas foram os que tiveram a melhor nota. Aqui tem a ver mesmo com a nota final, o 19.7, 19.8 e aquelas médias completamente mirabolantes. Mas eu não queria deixar de acabar esta nossa conversa com uma questão, e se calhar pedir, e nós podemos partilhar, até podemos partilhar. Este ginásio que vocês estão aqui a ver tem muitas memórias. Para mim, eu também entrei aqui em 1999 a fazer estágio. O João era o presidente do Conselho Executivo e quando eu entrei aqui estava a fazer estágio, eu tinha 20 e tal anos na altura, agora tenho um bocadinho mais, e este ginásio velho foi palco de muitas coisas que aqui aconteceram a nível desportivo, a nível de eventos, e se calhar eu partilhava aqui com o João, ou pedia a ele para partilhar, que momentos é que tu destacas, ou 2 momentos que tu destacas que aconteceram aqui neste ginásio, que possas partilhar destes anos todos que aqui convivemos. Só para dar o mote, às quartas-feiras, nós tínhamos aqui um grupo. Este ginásio tinha balizas. Eu tenho pena que não tenha balizas neste momento, não podemos jogar futsal aqui. Os vidros estão à mostra. Mas nós tínhamos aqui uma tradição que à quarta-feira jogávamos sempre futebol aqui a partir das 7 da tarde. Era um conjunto, jogávamos com alunos, eram professores, um bocadinho mais novos na altura, que ainda conseguiam correr, não é o caso, mas tínhamos essa tradição. E muitas coisas aqui aconteceram. Portanto, se calhar acabávamos aqui com a partilha de um momento que tenha acontecido aqui neste ginásio, de tantos que aconteceram. Então, isto é mesmo os tesourinhos deprimentes, não é? Portanto, ou seja, é uma coisa... Mas pronto, vou dar dois dados. Aliás, o João Acueva também era um dos... O João Santos, o Ricardo, não é? Portanto, aqui, o Lino acho que normalmente anda com uma máquina fotográfica que não tem rolo, mas o Lino está aí também, pronto. Então, mas dois momentos marcantes, os nomes para vocês se calhar já não vos diz nada, mas havia em Moçambique, muitas das vezes havia cheias terríveis, e nós organizámos aqui um encontro entre as velhas glórias do Sporting e do Benfica, né? Ou dos futebolistas que jogaram contra nós. E estavam, por exemplo, é evidente, alguns já não estão cá, mas não sei, Chalana, Moser, o treinador era o Mário Wilson, o João Alves, não. Pronto, havia mas eram uns craques, né? E havia o Veloso, e havia um que era o Moser, não sei, era um defesa central, não sei, brasileiro, mas era daqueles muito duros, daqueles que batiam nos seus adversários, e realmente eu tenho uma jogada com ele em que encosto à parede. Pronto, eu sinto que realizei um sonho nesse momento. Mas também outro momento, pronto, são dois
há mais ou menos 10 anos, aqui neste lugar, aqui num lugar, terminei a minha carreira futebolística porque o meu tendão de Aquiles foi ao ar. Portanto, ou seja, tive que ir ao hospital com o pé todo tombado. E, portanto, é aqui que acabei a minha carreira futebolística há 10 anos atrás. Pronto, são os 2 momentos deprimentes da minha vida. Pronto. E eu acabava só com o facto de que vocês tiveram aqui a imagem de um professor, uma personalidade, um humanista, mas posso-vos dizer que este senhor que está aqui a jogar a bola era como é que eu vos posso dizer? Não era humano. Portanto, ele não tinha respeito por ninguém. Se tinha que dividir uma bola, se tivesse que partir a perna a alguém, partia. E pronto, o Ricardo Araújo Pereira também fala que as pessoas são todas civilizadas até entrarem num campo de futebol, e isso é verdade. Portanto, acho que foi dos únicos momentos em que eu vi o João a não ser humanista, mas ser completamente desumano. Mas pronto, há sempre uma exceção que confirma a regra. Bom, brincadeiras à parte, João, foi um prazer ter-te aqui. Esta casa é tua, é nossa e há de ser sempre também vossa e principalmente vossa. Porque esta escola, deixem-me só acabar, esta escola ou qualquer escola pública só faz sentido se tiver alunos. E nós não escolhemos os alunos é que nos escolhem a nós. E para nós é um privilégio ter alunos como vocês. E não é estar aqui a passar graxa, não, porque é um sentimento que já vem de trás e que ao longo do tempo, ao longo de 3 anos, nós conseguimos construir aqui pontes entre nós que nos fazem ter consideração pelos alunos que temos. Portanto, obrigado por existirem, obrigado por nos darem trabalho e obrigado por estarem aqui. Bom, então deixem-me só aqui organizar isto. Eu sei que há aqui momentos o vosso biorritmo funciona na altura que as aulas acabam, portanto eu quero-vos deixar, nós acabamos aqui esta primeira parte da sessão, quero-vos deixar à vontade para poderem sair. Se quiserem ficar, nós temos todo o gosto que fiquem agora para a entrega dos diplomas de mérito aos alunos que acabaram o 12º ano, o ano passado, e que vão receber o diploma de mérito. Eu pedia, primeiro, eu vou dar aqui um intervalozinho de 2, 3 minutos, para quem quiser sair, possa sair à vontade, ninguém leva a mal, e que quem ficasse aqui, ficasse até ao final da entrega, que é para não termos sempre gente a entrar e a sair, está bem? Pronto, então, a quem se vai embora, muito obrigado pela vossa presença, a quem fica, até daqui a 2 minutos.